Olá, eu sou a Roberta Tomelin e eu trabalho há mais de 10 anos dentro da área de design e estamparia. Vim hoje aqui apresentar para você uma maneira fácil de montar um briefing bem explicativo para você passar para o seu designer e não sofrer tanto com alterações nas artes. Vamos lá? A montagem perfeita do briefing começa com uma boa comunicação, ou seja, quanto mais informações você colocar dentro desse briefing, melhor vai ser a comunicação entre você e o seu designer. Primeiro de tudo, vamos deixar claro que o briefing não é um mood board. Mood board é isso aqui. Um briefing para um designer precisa ter muito mais informações com detalhes do que você vai precisar dentro da estampa. Detalhes esses muito importantes na hora da construção da estampa. Então vamos lá, vou listar as principais dicas e informações que precisam conter no briefing para ele ficar perfeito. Primeira delas é a técnica de estamparia. Na técnica de estamparia, a gente trabalha geralmente com três principais, que é a digital, a localizada e a rotativa. Na digital, a gente não tem limite de rapport, de tamanho de rapport e nem de cores. Então, ela tem uma liberdade criativa para o designer muito melhor. Na localizada, são estampas de quadro. Exemplo, essa aqui é uma estampa localizada. Então, ela precisa ter medidas e separação de cores para poder dar certo. Na estamparia rotativa, a gente tem o limite de cores também, além do limite de tamanho de rapport, já que no cilindro ele tem uma circunferência de 64 centímetros, então a altura da arte não pode passar de 64 centímetros. Para a gente saber quais as alturas a gente pode trabalhar no rapport, a gente vai precisar dividir os 64 centímetros para saber quais são as próximas alturas menores do que 64. Exemplo, se eu estiver trabalhando com 64 e dividir por 2, eu vou ter um rapport de 32 centímetros de altura. Por 3, de 21,33. De 4, 16 centímetros e por aí vai. Então, depois disso aqui sinalizado para o designer, o próximo passo é o estilo de traço que ele vai trabalhar. O estilo de traço é quando a gente refere ao se vai ser gráfico ou vai ser manual. Gráfico a gente trabalha com vetor e com desenho digital, que é feito direto no software. No manual a gente tem o traço à mão e o traço aquarela, então essas duas informações também é legal conter no briefing para a orientação do designer. A próxima informação são correlacionadas, então eu preciso ter uma orientação da peça que vai ser estampada junto com o tamanho dos elementos. Por que a orientação do produto que vai ser estampado é importante para o designer? Para ele ter uma noção de como que ele vai trabalhar o rapport e como que ele vai trabalhar o espaçamento e a localização de cada elemento. O tamanho do elemento é correlacionado à orientação do que vai ser estampado, porque assim o designer vai ter noção de um elemento principal. Não que você vai precisar listar cada elemento, que tamanho que vai ter, mas foque num elemento principal da sua estampa e passe aquele tamanho lá para o designer se basear, e o restante ele vai fazendo proporcional com o resto da estampa. O próximo passo de informação que precisa ser dito é a cartela de cores. A cartela de cores é muito importante para a construção da estampa, porque no visual, na hora de você aprovar a arte, vai combinar muito mais com o que você estava esperando do que se o designer fazer uma coloração qualquer. A próxima dica são as referências de inspiração. Geralmente a gente tem várias referências que a gente busca de internet, de passarelas, né? Enfim, para passar para o designer. A gente sempre orienta pelo menos 3 tipos de inspiração. Nessas inspirações você pode focar em espaçamento do rapport, em elementos, mistura dos elementos e principalmente até sinalizar para o designer se precisa ter pé ou não a estampa. O pé da estampa é o sentido que a arte precisa ter. Se ela vai correr para os dois lados ou se ela vai ter um sentido único sempre com os elementos virados para o mesmo lugar. E a última dica, afinal, é conheça o estilo do design. Como eu falei lá no início, a comunicação é muito importante, então a pesquisa do designer, conversar com ele, ver o estilo de traço, cada designer tem um estilo de trabalho que se identifica mais, então é muito importante você conversar com ele e identificar isso para ver se esse estilo encaixa
no que você está procurando para desenvolver a sua arte. Então é isso, gente. Essas foram as 6 dicas de briefing para montagem de um briefing perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo para dicas de outros vídeos relacionados a isso e acompanhem os nossos vídeos no canal. Até a próxima!